Fala, turma, aula sobre leis de Newton, uma importante matéria aí para o pessoal que presta Olimpíada de Física, para o pessoal aí do primeiro médio, para o pessoal do terceiro que está revisando aí as matérias. Então uma aula assim bem básica que eu vou dar, bem direta, tá? Já só com os blocos, porque o que mais vai aparecer são exercícios sobre bloquinhos. E a gente começa falando sobre a primeira lei de Newton, antes de começar praticamente a fazer os cálculos. A primeira lei de Newton, pessoal, é a lei da inércia. A lei da inércia, ela diz o seguinte: todo corpo tende a manter sua velocidade vetorial. Beleza, e o que é um vetor? O vetor é um ente matemático que ele tem que ter uma direção, um sentido e um módulo. Ou seja, ele tem que ter um valor numérico, ele tem que ter um sentido e uma direção, ok? E uma grandeza escalar é quando a gente faz uma pergunta e só o módulo e a unidade já nos basta. A primeira lei de Newton, ela garante que todo corpo que está parado vai continuar parado até um corpo, né, até uma força, até esse corpo, né, sofrer a ação de uma força e começar a modificar sua velocidade, ou seja, a ter uma aceleração. Então a primeira lei de Newton, ela garante um movimento uniforme. Por quê? Porque ela fala o seguinte, que todo o corpo tende a manter sua velocidade vetorial. Ou seja, estar parado vai continuar parado até uma força atuar nele e fazer ele modificar sua velocidade. Da mesma forma, que se o corpo já estiver em movimento, por exemplo, com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai continuar com o movimento dele, vai continuar com a direção dele, com o sentido dele, até que alguma força atue e faça ele modificar um desses três elementos. Não precisa ser necessariamente uma modificação só do módulo. A gente sempre visa o módulo porque é o número que a gente faz o cálculo. Mas vamos lembrar que nos movimentos circulares, às vezes o módulo não muda e muda a direção. E por causa de uma força que está atuando, que seria a força centrípeta. Então, a primeira lei de Newton, tudo que está parado continua parado e tudo que está em movimento continua em movimento com a mesma velocidade. Como eu disse, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela garante um movimento uniforme. E o que nós vamos estudar agora é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. E é ela que garante o movimento uniforme variado para cima, né? Ou seja, equações do segundo grau em diante. No caso, nós vamos... E a terceira lei de Newton, só para a gente começar os exercícios, é ação e reação. Ou seja, a toda ação temos uma reação de mesma intensidade, né? De mesma direção e sentidos opostos. Bem, no caso aqui, o que a gente vai pedir é a aceleração desse bloquinho. Então nós temos aqui uma força de 4 newtons empurrando um bloquinho de 2 kg. Turma, vai ter uma força, peso, tá? Eu vou colocar 20 newtons aqui para todo mundo entender. Vou colocar uma força de reação. Lembrando que essa força não é diretamente a de reação do peso, mas para vocês fazerem os exercícios ela vai dar. Então ela seria a mesma intensidade ali, 20 newtons. E ela vai acabar se cancelando, porque elas são direções opostas, elas são a mesma direção, as duas são verticais, mas sentidos opostos. Então a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Para eu calcular a aceleração desse carinha aí, então vai ser, das três forças aí, a única que sobrou é o 4 newtons. A massa é 2 kg, e aí eu vou achar a aceleração. O 2 que está multiplicando passa dividindo, então vai ficar 4 dividido por 2, então vai dar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí, comecei pelo mais simples. Agora eu vou adicionar uma força. Quando duas forças, isso aqui é vetor, é soma vetorial. Quando dois vetores estão no mesmo sentido e na mesma direção, a gente soma. Então aqui vai continuar tendo então a força peso de 20 newtons. Como ele está numa superfície rígida, ele vai ter uma força de reação. Então vai ter a mesma intensidade e aí por isso elas vão acabar se cancelando. Então na hora de eu aplicar a fórmula, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração, e detalhe, só vai ser essa fórmula sempre. Eu tenho só de 4 forças, tenho 2 que sobraram, então eu vou somá-las porque elas estão no mesmo sentido. 7 é igual a 2 vezes A. Então quanto maior a força, obviamente que maior o valor da aceleração. Então aqui a gente vai fazer, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 7 dividido por 2 vai ser 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então reparem que quando adicionou uma força, aumentou o valor da aceleração. Esse significado da física é o seguinte, que cada segundo que passa,
A velocidade aumenta, né, em 3,5 metros por segundo. Ok? Vamos modificar de novo o exercício. Então, novamente, eu tenho aqui os 20 newtons, que seria o peso, né, que é massa vezes a gravidade. Eu tenho aqui a força de reação, que é igual, né, de mesma intensidade, mesma direção e só sentidos opostos. Agora eu tenho dois vetores opostos, então eu vou subtraí-los, turma. Então vai ser 1, né, 4 menos 3, que é o maior menos o menor, igual a 2 vezes A. Obviamente que se a força diminuiu, a aceleração também vai diminuir. Então o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo e vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Você pode deixar em fração ou pode colocar em decimal, que é 0,5. Agora aqui nós temos o seguinte, nós temos os vetores de forma perpendicular. Então dá uma olhada aí, ó, o que está acontecendo. Vamos colocar eles, só prolongar aqui, ó, para você ver, ó. Os dois vetores, eles se encontram aqui, seria o centro da gravidade aí do bloquinho. Só que o que eu quero, por que eu fiz isso? Só para vocês verem que eles são perpendiculares. E aí, turma, acontece o seguinte, esse bloquinho está sendo empurrado para a direita e também está sendo puxado para cima. O que acontece? Vai aparecer uma força, óbvio que quem vai ganhar é o 4 newtons, né, porque ele é o maior, só que eu vou colocar ele aqui só para vocês verem para onde vai aparecer essa força, tá? Vou colocar ela até em vermelho aqui. Vamos lá, pronto. Eu vou fazer uma análise vetorial. Eu faço, toda vez que for 90 graus, a gente vai fazer o seguinte. Você traça uma reta paralela a esse, na ponta dele, né, do vetor, e uma reta paralela vertical na ponta desse. No cruzamento, deixa eu fazer com a reta aqui. No cruzamento vai aparecer uma força resultante, ok? E então ele vai para frente e para cima ao mesmo tempo. Então essa aqui é a nossa força resultante. E quando ele é 90 graus, a gente só resolve ele por Pitágoras. Então vai ser a força resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não, isso aqui vai dar então força resultante. Já vamos tirar a raiz quadrada. 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então isso aqui somando dá 25. Então a minha força resultante está dando 5 newtons. Então cheguei nos 5 newtons da força resultante. Só que eu quero o valor da aceleração. Então a força resultante também é igual a massa vezes a aceleração. Okay? Essa é a segunda lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. Então a força é 5. Ah, mas e os pesos? Cancelaram. Aqui é 5, a massa é 2 e a aceleração é A. Então a aceleração vai ser 5 dividido por 2, que dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ali. Bem, aqui é o primeiro exercício que aparece dois blocos. Então o que a física geralmente vai pedir para vocês? A aceleração, e aqui no meio aparece uma força de contato. Então vamos calcular a aceleração. Esse bloco aqui tem 20 newtons de peso. Esse bloco aqui, 3 vezes 10, tem 30 newtons de peso. Vai ter uma força de reação, também de mesma intensidade. Vai ter também uma força de reação de mesma intensidade. Como eles são sentidos opostos, eles vão se subtrair e vão dar zero. Então tem que fazer. De 5 forças desenhadas, sobrou só uma, de 20. E aí eu faço, somo as massas, porque essa força empurra os dois blocos sozinhos. Essa força empurra diretamente o bloco de 2, mas indiretamente ela empurra o bloco de 3. Então, sempre vocês percebam isso. Geralmente nós somaremos as massas em exercício de lei de Newton. E aí nós teremos aqui 20 é igual a 5 vezes A. Então, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 20 dividido por 5 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. E aí eu vou descobrir a força no bloquinho. É o seguinte, eu vou isolar cada bloco aqui, mas não há necessidade de fazer duas contas. Eu vou fazer só para mostrar para vocês.
Então esse bloco aqui, ele estava sendo empurrado pelo bloco 2. Então eu vou chamar ele de A e ele de B, mas só para vocês verem a nomenclatura. Ó. Então a força está vindo de A para B. Essa aqui é uma força de contato. Força de contato, desenhe, turma, vocês têm que colocar encostando no bloco. Então, se você aplicar aqui, vai ter uma força-peso, vai ter a normal, que já foi até desenhada lá em cima, que vai cancelar. E aí nós vamos aplicar a fórmula só para esse bloquinho aqui. O segredo das leis de Newton é desenhar. Quem não desenhar vai ter um pouco de dificuldade. Então a força resultante só tem uma, de 3 forças só tem a força de contato, que eu estou chamando ela de FAB. A massa é a massa do bloco que eu tenho aí desenhado, e a aceleração é a que eu calculei ali em cima. Então a força de A em B está dando 12 newtons, que é 3 vezes 4. Então está aqui, ó, 12 newtons. Eu vou fazer o outro bloco só para mostrar para vocês que, independente do que vocês escolherem, vai sempre dar o mesmo valor. Então, nós vamos escolher aqui o bloco de 2 newtons, 2 quilogramas, desculpa. Então eu coloquei o bloco aqui, só faltou a letra K. Então, beleza, tá aqui. Esse bloco, ele tem 2 forças aqui nele, turma. Ele tem a força, vamos colocar o chão aqui, né, o piso, em preto, que é o que estava ali. Beleza, vamos lá. Ele tem uma força de 20 newtons aqui à sua esquerda. E ele tem uma força do bloquinho que está do lado dele, que é uma força de contato. Como ela vem do B para o A, eu vou chamar ela de FBA. Mas FAB e FBA é a mesma força. Acontece o seguinte, turma. Esse bloco está andando para a direita. Então a maior força sempre está no lado do movimento. Ok? É uma coisa muito importante que o pessoal tem que perceber, porque todo mundo faz isso intuitivamente. Se você brinca num cabo de guerra, a maior força é do time que ganha. Então é ele que puxa o movimento. Entendeu? Então o pessoal às vezes fica vacilando em exercício de física, de leis de Newton, porque não pensa o óbvio. Então olha só, se o movimento está para lá é porque a força de 20 está ganhando. Então é ela menos a força de contato. Aí alguém poderia perguntar, professor, mas e se a força de contato fosse maior? Aí seria óbvio, o bloco iria para a esquerda, né? Porque ele ganharia do 20. Então eu tenho que fazer a maior força menos a menor, igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, né, que nós achamos que é 4. Então esse aqui vai ficar 20 menos FBA é igual a 8. Aí eu vou trocar o FBA de lugar, então o 8 vem negativo. Então 20 menos 8 é igual a força de B em A, que é a força de contato que eu estou querendo. E aí, para surpresa de todos, vai dar o mesmo valor. Aí você fala, mas por que vai dar o mesmo valor? É muito simples, a força de contato que eu estou procurando é a mesma, eu só estou escolhendo blocos diferentes. Mas aí qual que eu vou escolher, professor? Vocês vão pensar o seguinte, ó, esse bloco tem uma força aqui e uma força aqui, ó. Então ele tem 2 forças, e esse bloco aqui, ele só tem uma. Então é mais fácil escolher o bloco que tiver o menor número de forças, ok? Bem, eu fiz o mesmo exercício praticamente, se vocês olharem, só trocando a posição dos blocos. Por quê? Porque vai mudar a força de contato, tá bom? Então vamos fazer aqui. Eu já sei que tem força peso e que força normal que se cancelam. Então a aceleração vai dar a mesma. Os 20 newtons vão empurrar os 5 kg e a aceleração não vai mudar. Então a aceleração vai continuar sendo 4 metros por segundo ao quadrado. O que vai mudar é justamente na força de contato. E aí eu vou escolher o maior bloco, por quê? Porque ele só tem uma força. Entendeu? Ele só tem a força que eu quero. Lembra que eu falei, a gente vai escolher o bloco que tiver o menor número de forças, né? Não preciso fazer 2 vezes. Ó, esse aqui tem uma força aqui e tem uma força aqui, que é de contato. E esse aqui só tem a força de contato. Então eu vou começar a escolher o bloco que sempre tem o menor número de forças. Então como eu vou chamar aqui de FC, porque eu não coloquei F nem quem é A e nem quem é B. Então FC é força de contato. Então nós temos aqui 20 newtons
e nós temos ali também 20 newtons, que vão se cancelar, certo? Porque são opostas e de mesmo valor. Então, a força de contato nesse bloco vai ser a massa do bloco que eu escolhi, vezes a aceleração. Reparem, a força de contato ali atrás deu 12 newtons. A força de contato aqui está dando 8 newtons, só porque eu inverti os blocos, tá? Isso aí também tem a ver. Bem, aí o bloco inclinado. O bloco pendurado. O bloco pendurado, ele é importante porque vai aparecer bastante esse exercício. Aí você fala, não tem nenhuma força. Primeiro lugar, isso aqui está sem atrito. A gente tem que colocar em pauta que isso aqui está sem atrito. Por quê? Porque quando está sem atrito, acontece o seguinte. Uma pena de galinha puxa um piano, entendeu? Porque não tem atrito. Então, nós vamos considerar que se o piso não tem atrito, o peso do bloco 2 kg vai puxar ele. Então, o peso do bloco de 2 kg é 20 newtons, é a massa vezes a gravidade. Então, o bloco que está pendurado é ele que tem a força que puxa o sistema. Então, a fórmula é sempre a mesma. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é a dele. Ah, professor, mas eu não tenho que fazer aqui a força-peso? Tem. E aqui é normal? Tem também. E como ela está numa superfície fixa, ela vai dar 0, ok? Mas tem que fazer sim. E o bloco que está pendurado? O bloco pendurado não pode cancelar, ela não tem a força de reação. Então é ela que puxa, as massas eu vou somar e a aceleração está dando 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. A outra coisa que geralmente ele vai pedir nesses blocos aqui é que isso aqui é uma corda, turma. Isso aqui é um peso que está pendurado, né, que está pendurado pela corda, ligando o bloco de 3 kg. E aqui tem uma roldana, que é uma rodinha que passa essa corda, né? Então, corda chama-se força de tração. Então a gente vai desenhar uma força. Eu vou escolher o bloco que está ali em cima. A gente vai desenhar uma força que sai da corda, tá? Lembrando que na tração é diferente da força de contato. A força de contato eu tenho que desenhar o bloco encostando, né, com a força de contato. Aqui não, eu desenho ela saindo. Então a tração sempre tem que ser desenhada saindo do bloco. Então aqui vai ter os 30 newtons? Vai ter os 30 newtons. Aqui também vai ter os 30 newtons? Também vai. Eles vão se cancelar? Obviamente. Então vão se cancelar e só sobra a força que eu estou procurando, que é a força de tração. Então vai ser quem? A massa vezes o valor da aceleração. Então, quanto que está dando a tração? 12 newtons. Eu só vou pegar o outro bloco aqui para mostrar para vocês como a gente pensa para a tração, tá? Então vamos colocar ele aqui embaixo. Vamos lá. Quando eu desenho o segundo bloco que está pendurado, eu tenho que desenhar a tração sempre saindo dele. Então, a tração aqui, ó. Só que eu sei que esse bloco está descendo, ok? Eu sei que esse bloco está descendo. Então, lembra que eu falei? A maior força está do lado do movimento. Então, quem está do lado do movimento? O 20 newtons. O movimento está para baixo e o 20 newtons também. Então, vai ser o 20 menos a tração igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é 4. Bem, já fizemos essa conta aqui no outro exercício. Sabemos que aqui vai dar 8, ele vem para cá negativo e a tração vai para lá positiva. E vai dar os mesmos 12 newtons. Então aqui você escolhe o bloco que tem o menor número de forças, tá? No caso é o bloco que está lá em cima. Próximo. Eu mudei só para vocês verem. Então aqui quem vai ser a força resultante? Vai ser o 30, ok? Vai mudar o valor da tração. Então vai ser 30 igual a massa, soma os dois, porque os dois blocos estão sendo puxados. Então vai dar 30 igual a 5 vezes A. Então no caso aqui a aceleração vai ser maior, porque o peso que está ali pendurado é maior, então a força está sendo maior. Então está sendo 6 metros por segundo ao quadrado, diferente do outro exercício que deu 4. Para eu achar a tração, eu vou pegar esse bloco que está aqui, né, na parte de cima, porque eu sei que a tração ela tem que ser desenhada saindo do bloco. Então, já considerando que eu cancelei aqui o peso e a normal, então vai dar a massa vezes o valor da aceleração, aí vai dar 12 newtons, ok?
Bem, deu os mesmos 12? Deu os mesmos 12, dá uma olhada ali, ó. Ali deu 12 e aqui deu 12, ok? Mas eu coloquei aqui para mostrar que você tem que fazer o cálculo independente disso, tá? Novamente, agora aqui o exercício dá uma complicada. O que que acontece? Eu coloco um bloco encostado, mas o que vai mudar? Nada. A gente já fez bloco que está encostado, que tem força de contato. E a gente já fez bloco que está pendurado. Então eu sei que aqui quem manda nesse exercício, que não tem atrito, tá? Vamos frisar sempre isso, que atrito já é uma outra matéria, é o 20 newtons que está puxando tudo. Então o 20 newtons puxa quem? Ele diretamente ele é o do bloco de 2. Indiretamente ele puxa o outro bloco de 2 que também puxa o bloco de 1. Então são 5. Né? Eu somo todas as massas. E aí a aceleração está dando 4 metros por segundo ao quadrado. Bem, eu vou pedir duas coisas nesse exercício além da aceleração. Eu vou pedir a tração na corda azul. Então aí, nesse caso, agora eu vou escolher o bloco pendurado. Por quê? Porque eu sei que tração tem que ser desenhada saindo do bloco. Então aqui é a tração. E aí eu vou fazer, como esse bloco desce, eu vou fazer 20 menos T é igual a massa do bloco que eu escolhi, que vale 2, vezes o valor da aceleração, que vale 4. Então vai dar 20 menos T igual a 8. O 8 e o 20 trocam de lugar, o 8 e o T trocam de lugar, desculpa, e o T vem para cá positivo. Então vai dar 12 newtons. Nossa, professor, mas está tudo dando 12 newtons? Não, é coincidência. Não é sempre 12 que dá, não. E agora eu vou procurar a força de contato. Vamos pensar o seguinte, ó. Se eu analisar nesse bloco, vamos até colocar em vermelho. Se eu analisar aqui, a força de tração tem que ser desenhada sempre saindo. Eu já sei que ela vale 12. E a força de contato tem que ser desenhada encostada no bloco. Então o bloco de 2 kg tem a tração e a força de contato. Tem duas forças. De novo, o bloco de 2 kg tem a tração, né, força de tração e força de contato. E o bloquinho de 1 kg só tem força de contato. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o bloquinho de 1 kg, porque ele só tem uma força. E é justamente a que eu quero. E eu desenho ela como? Encostando nele. Então vamos colocar aqui FC de força de contato. Já sei que aqui tem um piso que é 10 e aqui é 10. Então já vamos direto ao assunto. Força de contato vai ser a massa do bloco vezes o valor da aceleração, que é 4. Então a força de contato vai dar 4 newtons. Aí alguém poderia pensar assim, professor, mas e se eu pegasse o bloco de 2 kg? Você ia ter que colocar tração menos FC igual a 2 vezes 4. Tá? E aí fazendo as contas ia dar de novo os 4 newtons. Bem, esse aqui é chamado de máquina de Atwood. Ele tem dois pesos, então ele tem o 20 newtons que está para cá e tem o 30 newtons que está para cá. Turma, esse aqui é um cabo de guerra, então vai ser um menos o outro. 30 menos 20, quando eu coloco na única fórmula que a gente está usando a todo momento, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração, a força resultante vai dar 10. E esse bloco aqui é o que ganha, então ele desce e esse bloco sobe. Vocês vão ver que isso é importante a gente saber onde está o movimento. Então a massa eu somar vai dar 5 vezes o A. Então a aceleração dos dois blocos, tá, porque elas são iguais, é a mesma corda, está dando 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, eu quero saber a tração na corda, então eu vou desenhar um bloco. Qual bloco eu vou desenhar, professor? Qual você quiser. Então eu vou escolher aqui o mais pesado, tá? Mas se você escolher até o mais leve, dá na mesma. Vou colocar ele aqui. Bem, qual é o problema de você escolher um outro? Nenhum problema. É só você lembrar que força de tração, você tem que desenhar o quê? Uma força saindo do bloco. Então, eu coloco um T aqui. Eu sei que esse bloco desce. Se ele desce, aí eu sei que aqui tem 3 kg. Se ele desce, turma, o movimento que ganha é o que está descendo. Então vai ser 30 menos T igual a massa, que é 3, vezes a aceleração, que é 2. Bem, aqui vai dar 30 menos 6, porque 3 vezes 2 é 6, que já trocando de lugar com o T para ele ficar positivo. Então a tração aqui, se a gente fizer 30 menos 6, vai dar 24 newtons. Professor, e se eu escolher o bloquinho que está subindo?
Se você escolher o bloco que está subindo, você vai fazer o seguinte. Ele tem uma tração para cá que está subindo também, né, que tem que ser desenhada sempre saindo do bloco. E como a tração está do lado do movimento, então vai ser T menos 20 igual a massa do bloco, que é 2, vezes o valor da aceleração, que também é 2. Então vai ser T menos 20. Eu estou fazendo duas vezes, mas só para mostrar que vai dar o mesmo valor, tá? Mas você só faz um dos blocos, então vai dar 24 newtons, exatamente como deu no outro. Então eu achei a aceleração, achei a tração na corda. Agora, tá vendo essa haste aqui que segura a rodana? Às vezes ele pergunta para você qual é a força que essa haste está sofrendo. Turma, é muito simples, é sempre o dobro da tração. Então, a tração aqui nessa haste, vamos colocar a tração linha, vai ser 48, tá? Aí você fala, mas por que está dando 48? Porque eu tenho que desenhar a tração saindo desse daqui, ó, do corpo. Então, e eu sei que aqui vale 24. Eu tenho que desenhar essa tração também saindo do corpo. Lembra que a tração tem que ser desenhada sempre saindo do corpo. Como isso está em repouso, eu estou falando que essas duas forças que estão para baixo é igual a uma força que estaria aqui para cima, que é o T' que a gente chamou. Como elas são iguais, porque está parado o sistema, então T é igual a 48, tá? Então essas são as perguntas que podem ser feitas na máquina de Atwood. Aqui nós temos duas massas iguais e uma força e uma tração que ele já me deu que vale 20. Então eu vou isolar esse bloco aqui, eu vou desenhar até aqui em cima a tração. Então a gente vai fazer uma fórmula para esse bloco. T é igual a M vezes A. Só que eu já sei quem é o T, ele vale 20. Então 20 é igual a M vezes A. Não é porque o exercício a maioria letra que vocês vão ficar com medo. E nesse outro bloco aqui, eu vou colocar uma força verde, uma força palmeirense. Então ele tem a força que já está aqui, que é a força F, só que ele tem a mesma força de tração que está aqui, que é o 20 newtons. Só que como a força de tração tem que ser desenhado saindo do bloco, eu sei que esse sistema todo vai para lá. Então vai ser F menos T é igual a massa vezes do bloco, né, vezes a aceleração. Só que eu conheço a tração, ela vale 20. Só que eu também fiz um cálculo que o MA também é igual a 20. Então esse 20 negativo vai para lá positivo, e aí vai dar 40. Ou seja, nós temos uma dica aqui. Quando tivermos corpos de mesma massa, a força que tiver aqui, a tração vai ser a metade, ok? Só isso. E aqui nós temos um exercício de novo de rodanas, né? Dos dois lados. Então aqui vai ser 30 newtons. Aqui vai ser 50 newtons. O exercício pede três coisas: aceleração do sistema, tração na corda A e tração na corda B. Corda A e corda B são diferentes, tá? Bem, não tem atrito também esse exercício. Então eu vou fazer 50 menos 30, que vai dar 20. Somo todas as massas, porque quem ganha é esse cara aqui. E ele vai puxar todo mundo. Então ele desce, esse aqui sobe e esse aqui vai para a esquerda. Então 5 mais 5 vai dar 10 vezes A. Então a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. E aí eu vou achar a tração na corda A. Eu vou pegar o bloco que está pendurado. Vou aproveitar o próprio desenho para falar que a tração é uma força que sai do bloco, então ela tem que ser desenhada saindo do bloco. Como esse bloco sobe, a conta vai ser 30. Opa, desculpa, é o T que é o maior, tá? É T menos 30, porque ele está do lado do movimento. T menos 30 é igual a massa, que é 3, vezes a aceleração, que é 2. Então 3 vezes 2. Então vai ser T menos 30 é igual a 6. Então a tração A vai ser 36 newtons. Vou fazer a outra tração em vermelho. Esse bloco desce, então a tração tem que ser desenhada sempre saindo do bloco. Então essa aqui é TB,
porque a tração é da rodana B. Então a conta vai ser 50, que é o maior, menos o TB, que é igual a massa do bloco, que é 5, vezes a aceleração, que é 2. Então isso aqui vai dar 50. Já vou trocar o TB para lá e o 10 para cá. Vai vir menos 10 igual a TB. Então, TB igual a 40 newtons. Repara que é o seguinte, como a maior força está ali nos 50 newtons, a maior tração, se ele perguntasse sem você fazer cálculo, seria que está próxima da maior força. Então, a corda B, como ela é a corda que segura o bloco mais pesado, ela tem uma tração maior do que o A, entendeu? Que segura o bloco mais leve, ok? Bem, espero que ajude aí essa explicação aí de vários blocos, porque geralmente é o que mais aparece. Então, quem aprender legal nesse vídeo, vai ter um monte de exercício de lei de Newton que ele vai poder fazer tranquilo e se sair bem nas provas, ok? Fiquem com Deus aí.